Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um vídeo mão na massa. Hoje a gente vai aprender como obter algumas estatísticas no Python. Eu vou mostrar o que são essas estatísticas, né, o que elas representam e como você pode obter, estimar elas aí, beleza? Então, primeira coisa que você vai fazer é abrir o kaggle.com e buscar por esse dataset aqui, Online Sales Dataset, Popular Marketplace Data. Eu vou deixar esse dataset baixado, se eventualmente sair eu coloco ele no GitHub ou alguma coisa, e aí eu deixo o link para vocês, mas a princípio vocês podem entrar no Kaggle e buscar por esse dataset. Tá, hoje eu vou mostrar no Python. Eu acho que mesmo se você não sabe muito Python, pode ser uma aula interessante, você pode aprender um pouquinho do Python, basicamente replicando os códigos que eu estou fazendo e até entendendo um pouco do que cada um faz. Não acho que vai ser muito difícil, mas também se você não tiver nenhum conhecimento em Python, você pode ir para a nossa trilha de Python, ver umas 2 aulas e depois voltar aqui. Não precisa de muita coisa para essa parte aqui, tá? E aí, gente, vocês podem estar se perguntando às vezes, tipo, tá, mas eu preciso saber estatística para ser um analista de dados? A verdade é que, assim, teoricamente precisaria, mas o mercado não tem pedido muito. Então, tem muitas pessoas entrando no mercado como analista de dados sem saber nada de estatística. Só que eu acho que pelo menos para você não passar vergonha, saber pelo menos as medidas estatísticas, né, que é o que a gente vai mostrar aqui, é interessante. E, lógico, média provavelmente você já sabe, mas é interessante saber mais medidas. Mediana, quartis, percentis, desvio padrão, todas essas medidas são importantes, tá? Então, uma vez que você entrou aqui em Online Sales Dataset, você vai vir aqui New Notebook. Por que aqui? Porque aí a gente já programa no próprio Kaggle, é mais fácil, já faz a aula um pouco mais de forma mais ágil, né? Eu acho que dá para enxergar, né? Não precisa de muito mais zoom. Eu vou dar só um pouquinho mais de zoom, mas pelo que eu estou vendo aqui na gravação tá ok. Então vamos consultar esse dataset. Primeira coisa, vamos entender este dataset. Vamos lá. Beleza, carregou ali, né? Deixa eu abrir aqui este dataset. Bom, a gente já importou, né, com pandas. Você pode pegar essa aqui ou você pode pegar também esse os.pf. Nossa, o que é esse pronome? os.pf, tanto faz. Eu vou pegar o próprio nome aqui. Acho que eu já dei um Ctrl C. E eu vou chamar de Sales esse dataset, né? Porque é basicamente as vendas que a gente fez. E aí, para ler o dataset, vocês sabem que é pd.read_csv. Dataset, gente, qualquer conjunto de dados, tá? Só caso vocês nunca tenham ouvido a expressão, o termo, né? E aí, pd.read_csv, você lê este dataset e transforma ele num data frame pandas, que é basicamente uma tabela. E aí a gente vai atribuir esse data frame para esse objeto aqui, sales. Então vamos ver, e aí a gente pode até ver as primeiras colunas deste data frame. Então aqui você tem Transaction ID, data, categoria, nome do produto, unidades vendidas, preço unitário, total da receita, região e método de pagamento. Para fazer um pouco mais sentido nossa análise, para a gente já simular ali um ambiente, né, de trabalho, vamos fazer o seguinte, vamos filtrar só uma região. Vamos dizer que a gente está querendo entender como funciona o mercado da Ásia. Ou da Europa, vamos ver da Europa. Então, o que você vai fazer? Vai fazer sales.query. Tem várias formas de filtrar, tá? Essa é uma delas. Eu acho que tem que colocar igual. E aí, Europe. Deixa eu ver se dá certo. Ah, não. É só um igual. Então, vamos ver se vai. Opa, o que eu errei aqui? Region. Cannot assign without a target. Como assim? Sales.query. Ah, region é maiúsculo. Agora vamos ver, talvez seja igual mesmo.
Aí, beleza. Então aqui, ó, tá vendo que a gente filtrou só os dados da Europa. Imagina que seu chefe pediu um estudo da Europa. Vamos já criar atribuir isso daqui a um objeto? Vamos chamar de Eurosales. Então, só as vendas da Europa. E aí, como você pode obter uma estatística descritiva mais geralzona no Python? Você usa o describe. E o describe, Eurosales, ele vai gerar uma estatística descritiva para as variáveis numéricas. E aí, ó, olha aqui, você tem a contagem, média, desvio padrão, mínimo, esse daqui é o primeiro quartil, segundo, terceiro e o máximo. Beleza? Então vamos entender. A média vocês já sabem, certo? O que é a média? Basicamente você soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos. Então imagina que você tem aqui, ó, imagina que você tem aqui salários. Então salário 1, salário Marcos é igual a 1.000. Salário José igual a 1.500. Salário Maria igual a 1.300. Salário Jorge igual a 1.200. Salário João. Não, já tem um monte de nome, né? Então vamos colocar salário Bruna igual a 1.250. E aí, se você somar todos esses objetos aqui, ó, salário Marcos mais salário José mais salário Maria mais salário Jorge mais salário Bruna e dividir pela quantidade de pessoas que a gente tem aqui, né? Que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Dividir por 5, você tem a média salarial, certo? E o que é a média? Você vê, é como se a gente juntasse tudo e distribuísse igualmente pelas pessoas, para a gente ter uma noção ali de onde que os nossos dados estão mais ou menos centrados, né? Por isso chama medida tendência central, aonde que estaria o centro desses dados. Só que tem um problema, primeira lição aqui sobre medidas estatísticas, vou até colocar aqui, Class Stats Measures, medidas estatísticas, porque depois eu vou colocar algumas coisas em inglês aqui, vou deixar salvo esse notebook, mas eu vou deixar em inglês porque eu quero uma plataforma em inglês. Então seria como se a gente tivesse pego todos os salários e distribuído entre eles, deu 1.250. Aí o primeiro problema, imagina que você chega aqui e tem salário Bill Gates. E aqui tem 50 mil, 500 mil. E aí você tira a média. Salário Bill Gates dividido por 6 vai dar 84.375. Por quê? Você pegou todo o montante e dividiu igualmente. Só que como tem um cara muito acima de todos, parece que a média salarial é alta. Mas na verdade não, né? Se você olhar, a média salarial é alta, mas se você olhar, as pessoas não têm um salário nem próximo de 80 mil. Todas têm muito menos. Então, esse é um dos problemas da média, gente. Quando você tem alguns valores muito distantes, alguns poucos valores, alguns outliers que a gente chama, você acaba tendo a média distorcida. E aí entra uma medida que é um pouco mais interessante do que ela. Eu vou até colocar aqui, ó. Total salários. E vai ser a soma delas. Tem uma medida um pouco mais interessante, que é isso aqui, ó. Total salários.median. Ah, não existe? Então np.median. np.median. Esta é a mediana. Tá vendo que a mediana é um valor bem alto, 500. Ué, 506.250? 506, espera aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, é porque eu viu que o Zé Mané. Ali ele tá vendo, tá somando salários, né? Não tá. Então, na verdade, o que a gente tem que passar é isso daqui, ó. A gente passa. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos salvar isso daqui como lista, todos salários. E vai ser uma lista de salários, certo? Todas as pessoas que a gente tem ali. Vírgula.
Porque a minha intenção, gente, hoje é para mostrar como estimar o que é cada medida, mas também quais os problemas e soluções para lidar com elas. Então vamos pegar a mediana desses salários aqui. Ó, a mediana é 1.275, então é um valor muito mais realista. O que é a mediana, gente? É basicamente o valor que divide os seus dados em 50% para um lado e 50% para o outro. Então, se você pegar 1.275, quantas pessoas têm mais que 1.275? Uma, duas, três. Quantas pessoas têm menos que isso? Uma, duas, três. Então, a mediana ela divide os seus dados em 50%. 50% para cima, 50% para baixo. Essa é a mediana. Então, quando você olhar aqui as métricas, a mediana é esse daqui, ó. Esse daqui é o valor que esse daqui é o que a gente chama de segundo quartil. Então, vou até colocar aqui. Segundo quartil é igual a mediana. Vou colocar aqui, nota. Segundo quartil para você lembrar sempre isso. O segundo quartil é a mediana. O que indica cada um desses quartis, esses números aqui? Esse daqui é o que a gente chama de primeiro quartil. Ele indica o quê? Esse 25%. 25% dos valores estão abaixo desse número. 50%, 50% dos valores estão abaixo desse número. 75%, 75% dos valores estão abaixo desse número. Então, primeiro quartil, eu vou até colocar aqui, ó. Primeiro quartil, 25% dos valores do conjunto de dados estão abaixo dele. Segundo quartil é a mesma coisa, só que é mesma coisa assim, né? É 50%, é parecido, mas é 50%. E é basicamente a mediana. E o terceiro quartil, agora você já deve ter sacado, 75% dos valores estão abaixo dele. Então, repara o seguinte, ó, olha quantas coisas vocês já aprenderam aqui. A mediana vai dividir um valor, a média vai ser como se você pegasse todo o montante daquele grupo e distribuísse igualmente, mas ela pode ser distorcida por valores outliers, né, valores que se destacam muito distante da maioria dos valores. E aí você pode usar a mediana como um valor central, o valor que vai dividir seus dados em 50% está acima disso, 50% está abaixo. E aí, repara que média e mediana, a gente sempre está falando do centro, né? Onde está centrado os nossos dados. Só que a gente também tem valores, métricas, para entender como os nossos dados são distribuídos, que é, no caso, o quartil. O quartil é um exemplo de como nossos dados são distribuídos. A gente tem noção aqui, ó, por exemplo, que o menor valor daqui é não, Transaction ID não precisa, mas unidades vendidas. O menor número de unidades vendidas é uma. Só que 25% das compras foram de uma unidade e 50% também. O que isso quer dizer? Quer dizer que está muito concentrado ali em torno do 1. Vamos olhar um que distou um pouco mais. Preço unitário dos produtos. O produto mais barato da sua loja é R$ 6,50. 25% dos produtos custam menos do que 38. Deixa eu só abrir aqui o Streamlabs para eu enxergar melhor. Custa menos do que $38, vamos dizer. 50% custa menos do que $100. Opa, já tem uma distância razoável, né? Você vê que do menor valor para o primeiro quartil não tem uma distância de 30 unidades. Só que daqui para aqui já está um pouco mais disperso, já muda 70 unidades. O terceiro quartil é 204, ou seja, 75% dos seus dados dos seus produtos custam menos do que R$204. Só que olha que interessante, o máximo é 1.200. Ou seja, a maioria dos seus produtos, 75%, 3/4, custa menos de R$204. Só que você tem produto de 1.299. Ou seja, embora a maioria dos seus produtos custem ali vamos colocar entre 30 e 200 reais, você possui alguns produtos na casa dos milhares. Alguns poucos, mas possui. Então, repara quanto de insight você já tem aqui. A média do preço é 190, que é parecida com a mediana até, né? Não está muito distante. Só que você tem alguns outliers aqui, porque o valor máximo é 1.300. Então, você já começa a ter alguns insights ali. E esse STD é o que a gente chama de desvio padrão. Deixa eu até pegar a fórmula para vocês verem, que eu acho que fica um pouco mais interessante. O desvio padrão vai indicar mais ou menos como seus dados estão dispersos, tá?
aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Estão vendo essa fórmula aqui do Educa Mais Brasil? O que é essa letra grega? Isso aqui é o que a gente fala de somatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai somar, por exemplo, aqui tem somatória de xi menos x barra é a média, né? Tá até escrito média dos valores, elevado ao quadrado. O que ele está fazendo? Ele pegou um valor, subtraiu da média dele e elevou ao quadrado. Aí depois somou com outro valor e aí foi fazendo. Vou melhorar aqui um pouco para vocês, para ficar até mais claro. Deixa eu fazer um negócio aqui. Espera aí. Eu vou pegar um link do IMGuru lá, que eu acho que ele vai ajudar vocês a acompanharem o entendimento dessa fórmula, tá? Rapidinho. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Aqui, ó. Calma aí, deixa eu colocar. Ai, droga, ele não suporta esse tipo de imagem. Deixa eu pegar uma outra aqui. Rapidão. Pode acelerar aí o vídeo um pouquinho. Vamos lá, beleza, aqui. Abrir uma nova aba. Eu esqueci como que posta a imagem. Mas deixa eu pegar aqui. Por que eu tô pegando aqui a imagem? Eu quero mostrar como vocês vão acompanhar a continha aqui que a gente vai fazer. Quero que vocês entendam. Deixa eu ver se funciona aqui. Foi? Ixi, deu alguma coisa errada. Tá aqui 2 vezes. Aqui. Ó, essa é a fórmula do desvio padrão, certo? O que é xi, x barra? Vamos pegar aqui a lista de salários, tá? Que a gente tem. Ó, essa vai ser legal. Não sai do vídeo não. Ó, aqui são todos os salários que a gente tem, certo? XI são esses salários. Então, X1 é esse primeiro salário aqui. X2 é esse segundo salário. X3 é esse segundo salário. Essa somatória, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você vai somar, você vai pegar 1.000 menos a média, né, que é o X barra. Lembra que eu falei que o X barra é a média. E você vai somar com 1.500 menos a média e elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado, cada um desses. Mais aí 1.300 menos a média. Então, isso é a somatória, gente. Ele vai somar todos esses valores aqui, todo x1 com x2. Então, ele vai primeiro resolver esse parênteses aqui para x1, depois vai resolver para x2, depois vai resolver para x3, e aí vai dividir por n menos 1. Vamos fazer na mão? Vamos fazer. Então, primeira coisa, esse daqui, vamos colocar aqui, média é igual a np.min. Esse daqui é a fórmula da média do NumPy, tá? E aí vamos colocar isso aqui na fórmula para facilitar aqui pra gente. Menos 1.000 menos a média. Deixa eu só lembrar quais são todos os valores aqui. 1.300 menos a média ao quadrado, né? Tem que colocar. Então, ao quadrado eu acho que é assim no Python. Faz tempo que eu não uso, mas acho que é assim. Mais 1.200 menos a média ao quadrado, mais 1.250 menos a média ao quadrado, mais 500.000 menos a média ao quadrado, certo? Isso daqui é o que a gente tem. x1 menos média ao quadrado, x2 menos média ao quadrado, x3. Então, sempre que você vê esse símbolo aqui, gente, é porque ele está somando para cada um desses i's, porque na verdade aqui deveria ter embaixo i igual a 1 até n, que é assim, ó, que a gente escreve normalmente. Summation, assim, deixa eu ver se tem aqui um símbolo legal para eu mostrar. Aqui, ó. Olha aqui. Ó, tá vendo?
I igual a M, que é o primeiro índice, então I igual a 1, até o último índice. Então, por exemplo, aqui a gente tem 6 itens, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o certo seria a gente escrever somatória I igual a 1 e aqui em cima 6, porque a gente está falando que a gente está somando desde o I igual a 1 até o I igual a 6. Então, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Isso é a somatória, tá, gente? Não entendeu? Dá uma pausa, abre o ChatGPT, pede para ele te reexplicar isso, mas é isso, gente. Você está somando para vários is. Aí a gente tem n menos 1 aqui embaixo, né? Vamos colocar aqui 6 menos 1, então 5. E tirar a raiz quadrada, né? Square root. Opa, onde que eu errei? Eu acho que acho que não é assim não, hein? Acho que é assim, então. Vamos ver se dá certo. O quadrado que ficou errado. Eu acho que é assim, que é 2 asteriscos elevado ao quadrado. Boa, deu 203 mil. Então, repara uma coisa aqui na nossa fórmula. A gente está vendo sempre a distância, né, do ponto até a média e elevando ao quadrado. Por que a gente eleva ao quadrado, gente? Para depois, porque imagina assim. Olha, isso é interessante. Por que a gente eleva ao quadrado? Imagina que a gente tem 4, 5, 6, 10, 15, 5. np.min. Ó, que legal. A média é 5, tá? 4 menos 5, imagina que a gente não elevasse ao quadrado, a gente só tirasse a dispersão. 5 menos 5, mais 6 menos 5, mais 5 menos 5. Quanto que isso daqui ia dar? 4 menos 5, menos 1, mais 5 menos 5, 0, 6 menos 5, 1, 5 menos 5, 0. Menos 1 mais 1, 0, daria 0. Então, gente, se a gente não elevasse ao quadrado, como a gente está vendo cada número, a distância de cada número para a média, a gente vai, no fim, se anular, se cancelar. Porque um número está distante de um determinado ponto, porque esses números, pensa que a gente juntou tudo e distribuiu igualmente, né? Essa é a média. Se a gente ver como cada um está distante deles, a gente vai acabar se anulando e zerando. Então, esse quadrado é para não zerar. E aí a gente tira a raiz para meio que trazer para a grandeza que a gente está olhando, né? Porque se a gente deixasse ao quadrado ia ser muito difícil, a gente não ia conseguir interpretar. Pensa aqui nesse número aqui, ó. Ó, o desvio padrão, acho que é assim. Deixa eu ver se tem variância. Ó, por exemplo, STD. Esses números não estão muito distantes, certo? Tá tudo muito próximo aí, muito girando em torno do 5, e o desvio padrão é 0,7. Então é como se a gente tivesse uma média 5 e o número variasse um pouquinho para cima, menos de uma unidade, um pouquinho para baixo. Se a gente tivesse o quadrado disso, a gente ia chegar em 0,5. É que aí é um número muito pequeno, né? Deixa eu pensar. Vai 40, 50, 60, 50. Deixa eu ver. Ó, por exemplo, aqui. Repara que a nossa média é 50, né? Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Nossa média é 50 e o nosso desvio padrão é 7. Por que isso? Porque os números estão girando em torno de 50 e, na verdade, os dois únicos números que se afastam de 50 são 40 e 60, que se afastam em 10 unidades. Então, é como se, na média, os números se afastassem 7 unidades da nossa média. Na média, essa distância entre os números e a média fosse em torno de 7 unidades. Se a gente elevasse ao quadrado, olha o que aparece, ele está numa grandeza completamente diferente. É como se os números estivessem distantes em 50 unidades da nossa média, mas eles não estão distantes em 50 unidades. A média é 50, os números estão aqui, está distante em 10 unidades, aqui está em 0, aqui está em 10 e aqui está em 0. Então eles estão mais ou menos em torno de 7 unidades distante da nossa média. Então, o que a gente eleva o quadrado para não zerar e a gente tira a raiz para trazer de volta para a grandeza que a gente está olhando. E olha o que a gente faz, a gente divide por n-1. Então a gente está olhando qual que é a distância média dos números para a nossa média.
Quanto que eles estão distantes da nossa média, mais ou menos, vamos dizer assim. Isso é o desvio padrão. Então, desvio padrão. Deixa eu colocar aqui. Desvio padrão. Opa, escrevi erradão. Então, desvio padrão é isso. Deixa eu colocar aqui quartis. 1, 2, 3, quartis. Então, a gente já viu o quartil, né? O que é cada um. Vimos a média, vimos a mediana. Vimos desvio padrão. Vamos olhar os percentis, que é parecido com o desvio com os quartis. Percentis. Depois vocês me falam se a aula foi muito bagunçada, porque como foi uma aula quase que de improviso, normalmente eu tenho uma noção assim certinha do que eu vou dar, aqui eu fui meio que improvisando. E o percentil, gente, é basicamente o qual é o número que divide que um determinado percentil está abaixo dele. O que eu quero dizer com isso? O que é o nonagésimo? Isso, né? 90º percentil indica? Ele indica que 90% dos números estão abaixo dele. O que é o 40 percentil? 40% dos números estão abaixo dele. Então, é como se fosse uma regra algo mais geral para os quartis, né? O quartil a gente divide em 4 partes nossos dados. Aí, primeiro quartil é a primeira parte, os primeiros 25%. Segundo quartil é os 50%, terceiro é os 75%. O percentil ele divide em 100 partes iguais. O quinto percentil, 5% dos números estão abaixo dele. E por que pode ser interessante o percentil, gente? Imagina o seguinte, imagina que eu falo assim para você, o 90º percentil do Brasil é 3.500. 90º percentil do salário do brasileiro é 3.500. O que eu quero dizer com isso? E o quão chocante é isso, né? O que eu quero dizer é que 90% dos brasileiros ganham menos do que 3.500. Isso daqui é um dado real, tá? Então, pensa o seguinte, 90% dos brasileiros ganham 3.500. Deixa eu ver qual que é a média salarial. Média salarial Brasil. E a média salarial está em torno de 2.900. Pô, mas espera aí, a média de 2.900 mais 90% ganha menos do que 3.500? O que isso quer dizer? Ó, vou até colocar, né? E a média é 2.900. O que isso quer dizer? O que quer dizer esses dois números serem tão parecidos se, em teoria, eles deveriam ser distantes, né? A média é um valor central e o percentil, o 90º, ele é um valor que está ali no limite, né? Tá quase... Praticamente todo mundo ganha menos do que 3.500. Mas por que ainda assim a média é 2.900 só? Média não deveria ser um pouco menor do que isso? Seria se os dados tivessem melhor distribuídos. O que acontece? Quer dizer que tem alguns outliers. Quer dizer que a maioria dos brasileiros ganha muito pouco, mas existe um pequeno percentual que joga a média lá para cima. Porque normalmente a gente pensaria o que? 1.500 está no primeiro quartil, 2.000 está no segundo quartil, 2.500 está no terceiro quartil, e aí no 90º percentil está 3.500, sabe? Tá todos intervalinhos parecidos, crescendo igualmente. Mas não, na verdade, o que a gente tem é que a maioria das pessoas ganha muito pouco, e aí tem alguém lá longe que ganha muito e sobe essa média para esse valor. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui. Distribuição salarial Brasil. Deixa eu ver se tem algum gráfico. Não tem? Índice Gini. Tem o salário dos servidores, que não é a mesma coisa que o salário do brasileiro, mas o comportamento é parecido. Tá vendo esse gráfico aqui? Repara que a maioria das pessoas estão aqui ganhando no começo da faixa, e aí tem alguns caras que ganham muito mais aqui nem dá pra ver direito, mas tem alguns caras que ganham muito mais.
Então é isso que acontece com o salário. O salário ele tem uma distribuição assimétrica, gente. Assimétrica. Assimétrica à direita, né? Que a gente diz, à direita. Cadê? Que é essa daqui, ó. Tá vendo essa daqui? Que a maioria da galera se acumula. Ah, tá muito embaçado, né? Tá ruim. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Tá aqui. Ah, essa daqui. Não, acho que esse é mais bonitinho. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom. Senão a gente vai nesse daqui mesmo. Deixa eu ver. Média. Aqui. Ô, dá um zoom aí, meu filho. Cadê? Aqui, ó. Olha que esse daqui é a distribuição salarial do Brasil. Olha o que acontece nessa distribuição. A maioria dos valores está aqui na faixa de baixo. E aí tem alguns poucos outliers que fazem o quê? Fazem a média ser maior, ó. Repara que a média é maior do que a mediana. O que quer dizer isso? Quer dizer que 50% dos valores estão para cá e 50% estão para cá. Mas por que a média é maior e não está tão próxima da mediana? Porque algum outlier, né, algum valor muito alto está puxando para cima. Então é o salário dos milionários, dos bilionários que puxa a média salarial para cima. Mas na verdade a maioria está aqui. Então entender esse conceito de média, mediana, moda, gente, é o valor mais frequente, tá? Tipo, a maioria das pessoas ganha R$1.000, a moda é 1.000. Por exemplo, provavelmente a moda deve ser o salário mínimo, que deve ser o mais frequente. Apesar de ter bastante gente que ganha menos do que um salário mínimo no Brasil, eu acredito que o salário mais frequente deva ser o mínimo. E aí a mediana é o que divide em 50% a média. Então, quando você entende a distribuição dos seus dados, você consegue sacar de a média é alta, mas não é que a maioria dos valores estão em torno daquilo. Quer dizer que algum valor está puxando para cima. A mediana está dividindo ali em meio. Ah, interessante. E aí você começa a explorar os percentis. Repara que esse número aqui eu trouxe porque ele é bastante falado, tá? O 90º percentil. E por que ele é falado? Porque é para chocar, para dizer que, olha, a maioria das pessoas ganham só isso daqui, que é um salário considerado baixo, né? Para você viver bem mesmo no Brasil. Se for pensar em São Paulo, uma vida boa mesmo, precisa ser muito mais do que isso. Então, às vezes o percentil é interessante para isso, para você chocar as pessoas, para meio que você mostrar aonde que estão concentrados os números. Imagina o seguinte, você trabalha na C&A, e aí você produz C&A, Renner, você produz roupa para todas as pessoas, todas as idades. Então, se você for na sua fábrica, vai ter ali uma máquina trabalhando em roupa infantil, uma máquina trabalhando em roupa... 10 máquinas em roupa infantil, 10 máquinas em roupa de adultos, 10 máquinas em roupa de idosos. E aí, você olha que você chega ali, exemplo, você trabalha numa loja de roupa e tem 10 máquinas trabalhando para roupa em cada faixa etária. Então, infantil, adolescente, adulto e idoso. Vamos separar nesse modo. E aí, mas você descobriu que o 95º percentil da idade dos seus clientes é 23 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que 95% dos seus clientes têm até 23 anos. Mas, pô, você faz roupa para idoso também. E só que seus clientes são tudo jovens, ou adolescentes, ou jovens adultos. Pô, talvez você devesse ou mudar o marketing, afetar mais os idosos, ou tirar as máquinas dos idosos e investir para que elas funcionem para trazer roupa de adulto, adolescente. E aí você vai entendendo o comportamento dos seus dados. Aqui no caso eu estou pegando idade, mas pode ser preço dos produtos, pode ser salário, qualquer variável numérica dos seus dados. Então essa é a estatística básica para um analista de dados, entender essas métricas, tá? Depois eu faço um vídeo mostrando como vocês podem visualizar essas métricas, né? Porque vocês viram aqui o gráfico que mostra um pouco do comportamento da distribuição,
que seria um gisplot, né? A gente tem o histograma, por exemplo. Se você me segue lá no Instagram, você já viu eu falando do histograma, que ele mostra também essa distribuição, mas tem alguns outros gráficos ali que dá pra gente olhar essas distribuições. Eu faço isso na próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar isso aqui salvo, é só ir lá no meu perfil André Yukio do Kaggle que vocês veem esse material. Beleza, gente? É isso. Valeu, até mais.